Olá, turma. Iremos iniciar a nossa live, tá certo? Com apoio da Secretaria de Cultura do Estado, onde vem patrocinando esses eventos culturais com uma forma de incentivo por causa da pandemia, né? A gente não está podendo exercer presencialmente, mas a gente traz esse conteúdo, traz essas informações para vocês via online e espero que vocês gostem, tá bom? Hoje iremos fazer uma entrevista com alguns capoeiristas, mestres daqui de Campina Grande e mostrar a importância da capoeira para a sociedade, né? Como uma forma de educação, como uma ferramenta que vem auxiliar, ajudando a transformar a vida. Espero que vocês gostem e vamos lá, né? Vamos dar um tempinho aqui, esperar que os convidados cheguem, consiga entrar, acessar a plataforma e a gente dá continuidade à nossa live. Mestre, é só o senhor entrar nesse link que eu mandei agora e o senhor clicar. Quando você entrar no site, o senhor vai rolar para baixo. Embaixo tem um botãozinho assim, entrar, é azul. O senhor clica lá que eu aceito o senhor aqui na live e a gente começa a conversar, falar sobre os assuntos. Josemir, isso aqui é o link para você entrar na live, tá certo? Você clica no link, rola para baixo, você vai encontrar um botãozinho azul com a palavra entrar, você clica que eu adiciono e você aparece aqui. Só esperando aí a turma entrar para a gente começar o bate-papo, falar sobre a capoeira, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá. PowerPoint e mandar fazer o banner. Boa noite, Neguinho. Tá bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom, senhor? Graças a Deus, né? Igual eu tava no início aqui, Neguinho, quando eu abri a live, eu tava apresentando aqui para o pessoal que vai entrar para assistir, vai ficar gravado também para a gente divulgar. E a gente vai falar um pouco sobre os nossos trabalhos sociais, em que a gente desenvolve junto, desenvolve com a capoeira. E, assim, para a gente divulgar mais em relação à capoeira, a história, a importância da capoeira para a sociedade. E para a gente iniciar, Neguinho, eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse para o público e falasse um pouco dos seus trabalhos sociais, o que você faz, né? Como é que você faz seus trabalhos, para a gente dar continuidade. Certo. Boa noite a todos, boa noite, Cícero.
meu amigo, parceiro de escola, né? Que a gente trabalha numa das escolas de Campina Grande junto. Meu nome é Francimário de Souza Laurindo, filho de Creuza Maria de Souza Laurindo, Francisco Laurindo, são sertanejos. Mas eu nasci e me criei aqui em Campina Grande, tenho 5 irmãos, né? Quase todos capoeira, menos um. E trabalho, moro aqui, nasci e me criei aqui em Campina Grande mesmo, no bairro que eu moro, Jeremias, né? E nasci, me criei e trabalho no bairro. E é isso aí, resumidamente, isso é mais ou menos de onde eu venho e aonde eu estou hoje. Muito bom mesmo. Neguinho, me conta um pouco sobre o teu trabalho com a capoeira, né? Eu já fiz parte do projeto Capoeira nas Escolas, sei que é um trabalho belíssimo, mas eu queria que você relatasse também sobre o projeto e o seu trabalho social, né? Que você tem a parte do projeto na comunidade. Certo. Primeiro, eu comecei capoeira no final de 96 e com meu irmão Silvano, na Sábado do Jeremias. E treinei com ele até 2001, né? Fui aluno dele até 2001. E eu sempre quis, quando eu via meu irmão dando aula de capoeira, eu queria ser igual a ele. Eu tinha essa vontade de dar aula de capoeira, achava massa, tudo. E antes de eu pegar a terceira corda, na época, que era o Ginga Brasil, eu, como diz o Matuto, eu aperriei muito ele para ele permitir que eu desse aula. Aí falava para mim que não estava na época, no tempo, sei que ele pediu, autorizou, e o primeiro espaço que eu consegui para dar aula foi na SAP do Jardim Continental, certo? Assim, sob a supervisão dele, né? Ele supervisionava e eu ia lá, só que passou o caso, um negócio de no máximo de 3 meses. Aí tudo bem, né? Saí de lá e fiquei uns dias ainda no Colégio da Palmeira também, sempre como experiência. E depois meu irmão, disse que se eu quisesse continuar da aula, eu ia ter que fazer um trabalho voluntário nas escolas de Campina Grande. Isso muito antes do projeto Capoeira nas escolas. Eu comecei um trabalho no Padre Emílio, no José Virgínio e no Helena Henriques. Comecei um trabalho voluntário, ajudava a escola com a capoeira e de outras formas, né? Isso eu comecei no ano de mais ou menos de 2000, esse trabalho. E aí, quando foi 2001, meu irmão parou capoeira. E ele tinha muito aluno, né? Que hoje tá todo mundo comigo. Só que ele tinha muito aluno. E aí a gente era todos nós éramos da mesma graduação, praticamente, né? Todo mundo do mesmo tempo, um negócio de meses, a diferença. E aí, meu irmão, quando ele parou, nós ficamos treinando juntos, né? Nós éramos parceiros de treino. Só que como eu tinha aquela questão de gostar de dar aula, de puxar a responsabilidade, eu ficava puxando os treinos, né? Ficava puxando os treinos e, de certa forma, um dos meninos disse, por que tu já não assume? Tal? E a gente já tinha passado para o cordão de ouro, né? Que a gente, do Ginga Brasil, em 98, a gente passou para o cordão de ouro. Aí o mestre Irani, para resumir, veio aqui em Campina Grande, eu já dava aula, ele disse, não, você assume, continua dando aula sob a minha supervisão. E aí, desde o ano 2001, que eu continuei o trabalho do meu irmão na Sábado de Jeremias, e estou até hoje, que é o trabalho social que a gente tem até os dias de hoje, né? Eu continuo com esse trabalho, a maioria que era aluno dele ainda permanece na capoeira, claro que não com o mesmo afinco que eles treinavam, né? Porque hoje é tudo pai de família, tem suas famílias, mas sempre em eventos, datas comemorativas, uma vez por semana a gente se encontra, uma vez por mês, tem a roda do mês, todo mundo aparece. E aí tem muitos alunos meus, né, que hoje treinam, aluno meu mesmo, que grande maioria do bairro do Jeremias,
né? E esse trabalho social aí da gente, que meu irmão começou e eu continuo, tá até hoje firme e forte, né? Deu uma parada por conta dessa pandemia, mas eu mantenho o contato com os alunos por vídeo, no grupo, nos grupos, né? E é isso, né? Transformar a vida, é, é, fazer cidadãos, né? Formadores de opinião. Essa é nossa missão, né? Enquanto professor de capoeira. Muito bom, Neguinho, muito Essa bom. é a parte do meu projeto social. A capoeira é uma ferramenta, igual o nosso amigo Neguinho está se colocando na sua fala, que é uma ferramenta de transformação, né, de erradicação de muitos fatores que excluem os jovens, as crianças e até o adulto, né, da sociedade. E através da capoeira a gente pode ajudar, a gente pode transformar, a gente pode orientar, ou seja, é uma ferramenta. E assim, Neguinho, nesse trajeto que você já faz um bom tempo que você treina capoeira, que você dá aula, você tem algum relato de alguma experiência que você possa nos contar de algum aluno que É, assim você realmente transformou, que ele realmente teve uma mudança de vida? tenho sim, né? Tenho vários, mas eu destaco Alex, né? Que a gente antigamente tinha essa questão de apelido e tal, assim, mas ele chamava, não pejorativamente, mas a gente chamava ele de Faísca porque ele é bem branco e tinha um irmão bem moreno. Aí a gente chamava Faísca e Fumaça na capoeira. E Faísca foi meu aluno, começou como meu aluno no projeto, e hoje ele é pai de família, e hoje ele trabalha com capoeira, né? Deu aula no projeto capoeira nas escolas durante 4 anos, hoje está em outra área, mas continua dando aula, né? Continua trabalhando com capoeira, e através da capoeira, as instruções da gente, ele fez curso de eletricista, de certa forma a gente ajudou, está trabalhando como eletricista, né? Está gostando muito. E é isso, a nossa função é orientar nossos alunos para que eles mudem de vida, né? Mudem de vida no modo geral. Então eu destaco Faísca, mas tem muitos outros, tem Elson, que ele mora no Jeremias, que hoje é pai de família também, e graças a Deus hoje é um profissional, tá terminando a educação física e trabalha na área de segurança. E, assim, através da capoeira, porque apesar dele não trabalhar com capoeira, mas através das nossas orientações, aqui o pessoal vai se engajando em outras coisas e não vai para o mundo da vida ilícita, né? Mas eu destaco eles dois e tem um outro aluno meu hoje, né, que está trabalhando comigo, que ficou justamente no lugar de Faísca, que é Felipe, que eu estou dando essa oportunidade a ele. Ele ia começar esse ano, mas não teve projeto capoeira nas escolas, mas ele já está na lista lá para começar ano que vem, se Deus quiser, ele vai ter essa oportunidade para mostrar um bom trabalho. Muito bom mesmo, muito bom. Eu só tenho a agradecer, assim, dar os parabéns a você, parabenizar, né? Assim, por sua participação e pela essa ajuda que você dá à sociedade, né? Eu conheci o trabalho lá da escola, eu vejo que realmente você é dedicado em relação à capoeira, em relação à educação das crianças. E assim, você está de parabéns, né? Continue assim, tá bom? Não desista, que existe muitas dificuldades, mas a gente tem que levantar a cabeça e dar a volta por cima. Aí eu deixo as considerações finais para você, né? Para a gente dar a voz ao nosso mestre e amigo Herculano, do Grupo Mundo Capoeira, que é o grupo que eu faço parte também. Ele é o meu orientador e a gente dá continuidade. Boa noite, meu mestre Herculano, tudo bom? Tô lhe vendo. Boa noite, mestre Guinho. Tudo bom, né? Tudo bem, meu querido? Queria que você Assim, ficasse aqui para a gente trocar uma experiência, porque, na verdade, seu trabalho é muito parecido com o meu. certeza. Aí, Cícero, só contando um pouco da trajetória de como o projeto Capoeira nas escolas entrou na minha vida de forma transformadora, porque, como eu falei, eu já fazia esse trabalho voluntário nas escolas, que hoje eu dou aula pelo projeto.
Então, quando o projeto apareceu, que cabeça chegou com essa novidade para mim, que eu nem sabia, que eu fui para a reunião, nas primeiras reuniões, de caramba, eu já faço trabalho voluntário. Se eu for receber, aí é que eu vou trabalhar ainda melhor, porque a gente está sendo gratificado. Então, o projeto Capone nas Escolas chegou eu tomei o conhecimento em 96, em 97 nós começamos, né? E eu, graças a Deus, são 14 anos nas mesmas escolas que eu comecei, eu estou hoje. Eu comecei em 3 escolas, que era José Virgínio, o Padre Emílio e o Helene Henrique. E hoje eu tenho mais 2 escolas, que é perto da minha área também, mas eu estou nas mesmas escolas e foi algo transformador para mim como pessoa, como ser humano, né? Porque a gente que passa a trabalhar no âmbito escolar, a gente muda a questão. Você tem a ânsia de querer crescer, de querer mudar, né? De querer estudar, de querer aprender mais. Então, o projeto o projeto Capone nas Escolas veio como uma luva para mim, né? Só fez me fazer crescer como pessoa. Muito bom. Aí eu já lhe agradeço, Cícero, pelo convite, né? De estar aqui. É sempre bom a gente estar falando da capoeira, dos nossos projetos, a importância da capoeira. E eu tenho um carinho por você grande. Você foi de projeto capoeira nas escolas e nunca deixa de ser. E você trabalha e você também só que de forma. Você é professor de sala e eu sou o professor de capoeira, só que a gente sempre está trocando. Diz, neguinho. Cortou um pouco, travou, mas agora. Tu tá escutando? Acho que a conexão de Melhorou? Mestre Neguinho deve ter caído. Mestre, melhorou, fala. Pronto. Eu estava dizendo assim, sobre a nossa parceria no projeto, lá na escola Padre Emílio Viana, né? A minha e a sua, como profissional. Tanto você me ajudou muito e me ajuda nas minhas aulas, dando dicas. Tanto a gente cresce junto, como a nossa escola cresce junto e a comunidade. Então, obrigado, tamo junto para qualquer coisa aí, viu? Precisou, tô por aqui. Com certeza, neguinho. Eu estou à disposição. Sempre que você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. É só você pedir, tá certo? Ixi, então, Agradeço muito e um abração. E aí, nego? Tá bem? Herculano, queria que você se apresentasse para as pessoas, apresente um pouco do seu histórico, né? O que você faz, qual a história na capoeira em si que você construiu, né? E qual grupo você é, para a gente dar continuidade. Boa noite, professor Cícero, é o mestre Neguinho, a todos os telespectadores que estão aí assistindo. Eu vou só aqui pegar o celular do meu filho e desligar, porque ele está atrapalhando aqui. Mas, então, eu comecei na capoeira aos 10 anos de idade. No caso, meu irmão mais velho, Pantera, Contramestre Pantera, ele levava eu e o meu irmão mais novo para os treinos. Né? A gente ia assistir os treinos lá de Brother. E depois meu irmão começou a treinar com o mestre Sabiá na Universidade Federal de Campina Grande. Né? E em seguida, vocês estão ouvindo aí? Tá legal. Pronto. Tá legal, Em mestre, pode seguida, continuar. pronto. E em seguida, eu comecei a treinar.
né? O mestre Sabiá tinha viajado e deixou Moreira, hoje mestre, né? Dando orientações aos alunos, e eu peguei a primeira aula com o mestre Moreira, na época, né? Então, depois disso aí, a gente treinava segunda, quarta e sexta na Universidade Federal de Campina Grande. Não, isso mesmo, segunda, quarta e sexta na Universidade Federal, terça e quinta no Centro Cultural e sábado e domingo também. Além da gente também treinar, eu também treinava à tarde no Clube do Trabalhador, né? Passei até minha formatura de professor com o mestre Sabiá, né? E foi uma experiência fantástica, aprendi muito com todos os colegas da época, né? Em 1997, eu peguei minha graduação de professor, meu irmão, Ailton, Moreira, uma turma de formados naquela época, né? Todos pegaram corda azul, que era professor, né? E depois disso aí, por eu estar indo conhecer outras realidades, outros estilos na capoeira, eu saí do Mestre Sabiá e eu e Gilvan, na época, a gente ficou pesquisando os grupos, né, aqui no Brasil, e a gente encontrou o grupo Candês, do Mestre Suíno, e a gente organizou uma viagem para Goiânia e Goiás. E, assim, eu consegui as passagens para ir eu e Gilvan. E Gilvan não desistiu, Gilvan foi treinar em outro grupo, aqui mesmo em Campina, e eu viajei para Goiânia e Goiás para trazer o grupo do Capoeira para Campina Grande, que foi uma experiência muito boa também, muito boa mesmo, e aprendi muito no Grupo Candês, aprendi muito com o mestre Suíno, né? A gente passou pelo processo de sistema de ensino Candês, você sabe muito bem, você fez parte, né? É isso. E aí, depois a gente, por alguns problemas internos do grupo, né, que eu não vou aqui detalhar, a gente decidiu sair do grupo Candeias. E aí, depois a gente fez uma experiência de um ano com o mestre Barrão, que foi também fantástica, experiência, muito boa. E depois de todo esse aprendizado, eu decidi, que inclusive já escutava isso dos mestres, que a gente já tinha uma metodologia já formada, né? Um método de ensino já formado, então eu decidi fazer um estudo em cima de um nome para criar o nosso grupo, né? Isso numa reunião democrática com todos os alunos, professores do grupo. E a gente escolheu o grupo Lundu Capoeira, né? Mas antes de tudo isso aí, eu comecei a fazer alguns trabalhos, mesmo no grupo Comércio Sabiá, no grupo Badauê Comércio Sabiá, na época era Badauê dos Palmares, e aí a gente fez alguns trabalhos na equipe social do Monte Santo, trabalhei muito tempo na equipe social do Monte Santo, a comunidade, que aí é aquele trabalho que a gente faz praticamente, o mestre Neguinho sabe disso, que a gente faz praticamente voluntário, né? Também trabalhei na SAB da Bela Vista, né? Também no Clube de Mães da Vila Cabral de Santa Terezinha, e comecei a fazer os trabalhos também nas cidades ciclo-vizinhas. E aí a gente levou um projeto para Fagundes, né? Sim, Galante também, que Galante até hoje a gente acha que Galante faz 23 anos que a gente está por lá, fazendo um trabalho com os alunos de lá, onde hoje nós temos professores, instrutores. E a gente levou a capoeira para a cidade de Fagundes, foi a primeira cidade que a gente levou, fez um projeto, né? E direcionou o prefeito encaminhou para a Secretaria da Educação, e a gente fez um trabalho fantástico lá, de transformar
vida através da capoeira, porque a proposta nossa sempre foi essa, de trabalhar, transformar o ser humano, né, daquele processo negativo que ele se encontra, às vezes o aluno violento, às vezes o cara lá envolvido com determinadas situações, como droga, e aí a gente puxando para a capoeira e puxando para a vida, né? Puxando para a vida. Então, de Fagundes, a gente foi levando para o Ingá, a gente levou também para a Solidade, e saímos dando aula, a gente até em João Pessoa também a gente levou o trabalho, e fomos realizando vários eventos em Campina Grande. Um dos nossos eventos a gente também realizou no Teatro Severino Cabral. Eu acho que nesse evento, eu não sei se o Mestre Neguinho fez presente. E aí a gente foi também fazendo algumas parcerias com outros grupos, que um dos parceiros é o grupo Cordão de Ouro, a qual tenho o maior carinho, tenho o maior respeito pelo mestre Suassuna, o mestre Irani, e os mestres aqui de Campina Grande, mestre Cabeça, mestre Neguinho, também ao contramestre Mudinho e Assurdinho, são todos meus amigos, né? Que, inclusive, teve uma época que quase a gente ia treinar juntos, né? Quase que a gente ficava no mesmo grupo. Acho que foi na época que eu saí do grupo Candeias. A gente teve uma conversa, mas a decisão foi permanecer, foi criar o grupo, né? E aí a gente encontra o mestre pequeno e também o contramestre Musseco, que na época nós não éramos mestres, né? E iniciamos uma conversa para criar o projeto Capoeira nas Escolas em Campina Grande, aonde nós somos criticados por algumas pessoas que não quer ver o bem coletivo, né? Não quer ver o bem coletivo. E o mestre Neguinho sabe disso, né, o mestre? Então, assim, a gente foi conversando, dialogando. Eu lembro que a gente fez várias reuniões, inclusive debaixo de pé de manga, em outras situações, em outros locais, onde nós não tínhamos uma sala ainda. E o projeto Capoeira na Escola inicia-se, e eu fazendo parte do início, comecei a dar aula de capoeira, que era uma coisa que eu já fazia, porque antes de dar aula no projeto Capoeira nas Escolas, eu já dava aula nas prefeituras e também já dava aula em escolas, em forma de contratos, né? E aí foi fantástica a experiência de trabalhar no projeto Capoeira nas Escolas, e depois vinha a minha turma, que também houve uma crítica naquela época, que dizia assim, os meninos de Herculano vão atrapalhar, não vai dar certo, os meninos de Herculano não vão dar certo. E foi totalmente diferente. Os meus alunos arregaçou as mangas mesmo, até porque a gente tem o nosso método de trabalho, a gente forma o capoeirista, né? Capoeirista é educador, para o cara ter a essência do que saber daquilo que ele está fazendo, né? E fazer com essência, fazer com respeito, fazer com dignidade, que isso é importante na capoeira. Eu digo sempre em todo canto que a capoeira ela transformou a minha vida. Se a capoeira transformou a minha vida, ela pode transformar a vida de muita gente, né? Como transformou a sua vida, Cícero, como a do mestre Neguinho também, e a dos demais professores do grupo do Capoeira, e alunos, né? E pessoas que passaram por nós, passaram pelas nossas mãos, e hoje estão em outras áreas, mas estão vivendo aí bem, que aquelas palavras que nós realizamos nas nossas aulas foram importantes para a vida dessas pessoas, né? Aquela aula muito bem trabalhada, e depois uma conversa de orientação, de acolhimento, né? Porque você tem que saber acolher os seus alunos bem, tem que tratar bem, até porque eu aprendi isso com algumas pessoas que faziam o contrário antigamente. O mestre Neguinho, acho que lembra de antigamente, que a galera gostava de ensinar com a palmatória, né? Como o ensino atrasado do nosso Brasil, o ensino de antigamente, que as professoras trabalhavam com palmatória, com milho no joelho, etc. Então, Cícero, hoje continuo
assim, não estou dando aula em todos os lugares hoje, mas a gente está dando aula de forma organizada na ONG Padre Biapina, né? A gente está fazendo isso aí na ONG Padre Biapina. E, assim, lembrando que também eu fiz alguns trabalhos em algumas escolas particulares e algumas academias aqui de Campina Grande, onde o trabalho foi excelente, onde a gente trabalhava com o público, né, lá da periferia, porque a gente levou a capoeira para a periferia, e também levou para o outro público, que é a escola privada, que é as academias, que é outra experiência, né, mas que também são realidades que necessitam, né? Eu lembro que eu estava dando aula na Academia Impacto e tal, e chegou um cara lá revoltado, mestre Neguinho, dizendo assim, poxa, eu vim aqui aprender jiu-jitsu, judô, capoeira, porque eu quero brigar com 3 caras lá na fazenda de Painho, porque os caras estão... eu disse, meu irmão, vem para cá, para capoeira. E ele fez uma aula de capoeira no dia, e depois eu sentei com ele, fiz uma conversa com ele, uma conversa onde ele disse, faça amizade, não faça inimizade, porque a vida é excelente, né? Se você vai aprender algo para sair batendo nas pessoas, você vai ter um leque de pessoas que vão ficar com raiva de você e que possivelmente pode lhe pegar e pegar na traição. E nem Jesus Cristo se salvou da traição, né? Então, tá aí as minhas palavras, professor Cícero. E aí a gente vai conversando durante a nossa live aí, tá bom? Muito importante, mestre, o que o senhor está relatando, né, falou. Eu conheço o seu trabalho, né? Sou seu aluno há muito tempo e sei realmente a importância, né? Mas, assim, para a sociedade em geral, ela tem que conhecer essas histórias, tem que saber, né, que a capoeira, muitas vezes, é marginalizada, né, na maioria dos casos, é discriminada, né? As pessoas ainda têm preconceito, não valorizam, porque não tem esse conhecimento, né? Muitos não conhecem ainda o que é realmente a capoeira, qual é a ferramenta que a capoeira pode ser na vida das pessoas. E assim, eu queria que Neguinho, se ele puder, ele falasse um pouco da importância da capoeira para a sociedade, né? De forma geral. O que as pessoas têm a ganhar fazendo uma aula de capoeira ou participando de um grupo sério, né? De um grupo que seja responsável, que tenha um professor que realmente tenha dedicação e tenha cuidado em zelar a imagem do próximo, a incentivar, né? Igual o Neguinho já relatou nas suas falas na sua fala anterior, né? A questão da transformação. Qual a importância da capoeira, Neguinho, para a sociedade? Cícero, primeiramente, dizer ao mestre Herculano que eu concordo com ele, eu acompanho o trabalho dele faz tempo, né? Eu sei que ele, não chama ele de velho não, né? Mas quando eu cheguei na capoeira, o mestre Herculano, Severino, já eram os caras, né? Eu ainda sou um menino perto desses homens aí, mas eu acompanhei o trabalho dele assim, de você, de Jeremias, uns meninos eu conheço já, o trabalho dele, sei que já fui muito em eventos de vocês, e eu sei que ele é um formador de opinião, deu muito curso a convite nosso em Cordão de Ouro, e mais uma vez obrigado, mestre, estamos por aqui. E, assim, primeiramente, a capoeira, ela é importante para a saúde, né? O aluno, muitas vezes, ele chega, que a gente não só tem a saúde física, né? A gente tem a nossa saúde física, a saúde mental, né? A saúde intelectual, né? Que faz parte da mental, a saúde financeira, né? E a saúde familiar. Então, assim, eu costumo trabalhar com os alunos essa parte da mentalidade, né? Do aluno. A gente, naquele papoeira de sempre, a gente dá a aula, depois senta o aluno e vai conversar com ele
sobre a importância dele, da pessoa dele, do aluno, do ser humano dele para a sociedade, né? Que ele vai fazer a capoeira, mas ele tem que estudar, né? Ele tem que estudar. Não tem como ele fazer capoeira e não estudar. O mestre Zé sabe muito bem que se a gente não fizer essa parte de cobrança, de só treina capoeira se estudar, né? Só treina capoeira se estiver tirando nota boa. Só treina capoeira se comportar em casa. Então, esse trabalho já começa no início, que o aluno chega. Porque quando ele chega, ele se apaixona pela capoeira, que não tem quem não se apaixone. Então, a gente vai fazer essa troca. Nós vamos fazer essa troca. Então, aí começa a trilhar um caminho com o aluno para a gente formar um bom cidadão com ele. Para ele saber a importância dele para a sociedade e saber que é fundamental, né? Então, assim, quando for mais tarde, ele vai saber que foi a capoeira que ajudou ele a ser um bom cidadão, um bom capoeirista. Certo? Então, assim, como eu estava dizendo, eu trabalho essas 5 saúdes no meu aluno. Pra ver. Claro que a gente tem aluno que a gente não consegue manter, mas a grande maioria eu consigo ajudar ele, a mente, a família, saber a importância dele, a família para ele, o que é importante, o amigo, né? A saúde dele física, a saúde mental. Eu tenho um relato assim, nessa pandemia, que como a gente não deu aula, a gente perde um pouco aquele manejo que a gente tem com o aluno, né? Aquela coisa que a gente tem manejo com o aluno. E algumas mães me ligaram para mim conversar com os filhos dela, que estavam dando trabalho. E eu fiquei assim, porque tinha um que realmente estava indo para um caminho meio distorcido da vida, né? Que a gente sabe muito bem qual é. Ele aproveitou que a mãe foi morar no Aloysio Campos, e ele ficou aqui na casa de uma tia, no Araxá, e estava pintando e bordando. Então a mãe dele me ligou chorando, e eu peguei esse menino, conversei com ele. Inclusive, mestre, a primeira vez que ele treinou capoeira foi com o senhor na SAB da Bela Vista, se eu não me engano, ele conta isso, com 5 anos de idade. E ele se apaixonou pela capoeira ali, no grupo de vocês, com a sua aula, com a sua roda. Só que ele se mudou, foi morar no Monte Santo, e eu dava aula na Impacto também, na época, né, que o senhor já deu aula na Impacto também. Eu dava aula na Impacto, e a mãe dele matriculou ele lá. E desde de 6 anos de idade que ele está comigo, hoje já tem 19, né, já está perto de 20, e estava dando esse trabalho. Então, assim, e eu peguei ele, chamei, convidei ele está trabalhando comigo, eu estou fazendo um trabalho extra aí de pintura, e ele está sendo meu ajudante, né, na pintura. E aí eu vou conversando com ele, e ele está voltando de novo. A mãe dele já ligou dizendo que ele já está outra pessoa. Então, assim, a importância da capoeira para a sociedade é isso. É como você falou, Cícero. É o bom profissional, né? Como eu tive uma boa base com meu irmão, e tem uma boa base, tem um meu mestre, Irani, né, que sempre me acompanhou. Então, assim, a importância é você fazer essa troca com a capoeira, é você ajudar o aluno a ser um cidadão, né, para você conseguir introduzir ele na sociedade, para ele ser um formador de opinião, para ele formar novos formadores de opinião, né? Então, assim, a capoeira é importantíssima, porque o aluno, ele chega para nós como um diamante bruto, e a gente vai tentando lapidar ele para que ele seja uma peça valorosa, né, para a sociedade. Então, assim, eu acho que a importância da capoeira é isso, como você falou, o bom profissional, ele vai saber formar o bom cidadão, o mau profissional vai formar o mau cidadão, porque, infelizmente, não estou falando de ninguém, mas a gente sabe que tem profissional de capoeira que mistura a sua profissão com a bebida, com os bares, né? Não sabe dividir a vida pessoal dele com a capoeira. Então, o aluno, a gente sabe que a gente é o espelho do aluno, né? Nós somos o espelho do aluno. Se o aluno vê você fazendo coisa errada, ele vai fazer, e você não vai ter moral para reclamá-lo.
Então, assim, é saber dividir, né? Claro que a gente tem nossa vida pessoal, mas aí o mestre de capoeira, o professor de capoeira, o contramestre de capoeira, a função dele é importantíssima para a sociedade. Eu me sinto hoje, inclusive agora, depois dessa pandemia, foi que eu vim realmente notar a minha importância para o meu bairro, por exemplo, né? E tantas pessoas que eu consegui ajudar, tantas famílias que a gente, que veio atrás da gente, que pediu ajuda, que eu pude ajudar, tantas mães que me ligaram que eu pude ajudar o filho. Então, assim, eu me sinto muito útil, apesar dessa pandemia ter sido devastadora, mas eu vi a importância que eu tenho para a minha sociedade. Então, quer dizer, eu fui valoroso, né? Lá atrás eu comecei e hoje eu estou na sociedade e estou ajudando outras pessoas. Então, é isso. Muito bom mesmo, Neguinho. Só pegando a fala do Neguinho, eu queria perguntar ao mestre Herculano qual foi, assim, o projeto assim, que ele realizou na vida de um aluno, ou pode ser de vários alunos, assim, que realmente transformou o aluno. Qual foi o aluno, assim, que ele hoje se sente, assim, mais orgulhoso, mestre, que eu sou sempre mais orgulhoso de ter ajudado, de ter visto a transformação do aluno? Cícero, eu parabenizar o mestre Neguinho e dizer o seguinte, fazer uma complementação na fala do mestre Neguinho, a capoeira ela surge na sociedade, né, como ânsia de liberdade. Então, o que é que nós, cidadãos e cidadãs, precisamos, né? Precisamos de liberdade para ter a nossa própria opinião, para sermos críticos, né? Então, a capoeira, ela fez isso comigo, fez isso com você, fez isso com o mestre Neguinho, e fez isso com vários outros capoeiristas que estão aí, fazendo um brilhante trabalho no Brasil e no mundo. Então, Cícero, na minha vida, eu consegui realizar, né, ter várias realizações com alunos que chegaram para treinar comigo, né, com vários problemas, e que a gente puxou ele para a vida real, né? Eu tô ouvindo aqui, eu só vou tomar uma água aqui. Tá bom, mestre. Então, assim, puxou ele para a vida real. Então, eu não vou citar nomes, mas eu posso dizer que você foi um cara que começou comigo na sua infância, né? Que hoje é um cara que terminou o curso de pedagogia, está aí terminando o curso de educação física. O professor Sumolo também é um cara que começou comigo na infância. Hoje é um cara que terminou o curso de pedagogia, terminou o curso de se especializou em psicopedagogia. Anderson também começou comigo na infância dele. Mesmo Anderson tendo uma vida complicada, mas que a gente trouxe Anderson para a vida real, para a vida. Né? E Anderson hoje está aí, hoje é músico, professor de capoeira e também entrou na universidade. Né? O professor Jeremias, que é um cara que é um discípulo, né? Sempre fala comigo, sempre está sempre falando comigo todos os dias, mandando mensagem. Começou comigo lá na infância dele. Então, essas pessoas, além desses que eu falei, existem outros que estão aí, outros alunos, e outros amigos que eu acabei fazendo amigos, e que estão aí estão com a vida organizada, né? Que às vezes que se encontra comigo e diz assim, poxa, mestre, se não fosse você na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu já escutei vários relatos disso, inclusive de ex-alunos que não estão mais treinando capoeira comigo, mas que aquele trabalho que a gente fez serviu, né? Então, Cícero, quando a gente escuta essas situações, esses relatos, a gente se sente realizado. Pelo fato até da gente hoje ter vários alunos no grupo que são professores, que são multiplicadores, que são educadores, até porque é importante a gente entender que o capoeirista ele tem que ser professor educador, né? Ele tem que, como o mestre Neguinho disse aí, bem disse, a gente tem que ouvir o aluno. Quando o aluno ele chega para a sala de aula,
seja aula de capoeira, seja ou outra aula, ele está ali na frente do professor, mas às vezes ele está pedindo socorro. E se você não souber ouvir, se você não souber ter uma sensibilidade de ouvir e orientar aquele aluno, você pode piorar a vida dele, né? Como o mestre Neguinho falou aí, ou você vai melhorar a vida daquele aluno que vai treinar com você, ou você vai piorar a vida dele. Depende muito da forma que você está ensinando, da forma que você está orientando. Porque eu lembro muito bem que antigamente a gente terminava a aula, tal, todo mundo ia embora, tal, e aí a gente tinha muito aquela coisa de troca de experiência que a gente tem hoje, mas aí a gente precisa de orientar os nossos alunos. A gente precisa ouvir também os nossos alunos, né? Mostrar para eles que eles são importantes. Quando a gente mostra para o outro que o outro é importante, o outro se sente importante. Não tratar o outro como coitadinho. Eu tive uma experiência muito fantástica na minha vida como diretor da Casa da Esperança, que foi cuidar daquelas crianças e adolescentes que ali estavam, e foi uma experiência muito nova para mim, mas aí com a experiência que eu já tive, que eu já vinha da capoeira, me ajudou muito. Na época eu não tinha formação, né? Eu não tinha concluído nenhum curso ainda, eu tinha só um ensino médio, mas a experiência que eu trouxe da capoeira serviu demais para trabalhar com eles, né? Para ouvi-los e planejar aquele trabalho que era cuidar deles ali na Casa da Esperança. Eu com mais a minha equipe de 23 pessoas, e aí a gente, com todos aqueles alunos, com todos aqueles educandos, né, da instituição, uns que iam embora encaminhados para famílias, outros que chegavam, e a gente tendo aquela sensibilidade de saber acolher, de saber receber, de saber orientar. Eu aprendi tudo isso na capoeira. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma formação, né, tenho uma formação de pedagogia, tenho especialização em psicopedagogia, mas a minha experiência toda foi com a capoeira. A capoeira me ensinou a ser mais humano, né? A capoeira me ensinou a ser mais humano. Até porque a capoeira ela surge de uma população que foi tratada desumanamente, né? E aí a capoeira veio justamente para tentar melhorar aquela situação naquela época, né? Então, Cícero, eu me sinto realizado com tudo isso aí. Claro, eu tenho vários outros alunos que a gente continua orientando, fazendo encaminhamento. Eu fiz encaminhamento agora há pouco de um aluno para uma empresa aqui em Campina Grande, o primeiro emprego, que eu sempre faço isso. Inclusive, mestre, a gente precisa depois conversar, porque tiver esses alunos que já possa ir para o primeiro emprego, a gente faz o encaminhamento e a gente conversa com a empresa, que é justamente para que eles já comecem a, logo cedo, entrar no seu primeiro emprego, ter sua renda e ser regularizado, né? Não adianta pegar um adolescente que esteja conosco treinando e botar ele para trabalhar em serviço pesado. Ele tem que ir lá para trabalhar como rege a legislação do Ministério do Trabalho, né? Com tudo regularizado. Então, eu sou um cara que me sinto realizado. Muito bom. Aí, mestre, parabéns, né? Eu sei que você realmente trabalha assim, e eu me interesso muito porque eu tenho muito jovem que está precisando realmente trabalhar, né? Ter essa oportunidade. E pegando um pouco da sua fala, que eu acho interessantíssimo que o senhor falou, a questão que o senhor falou assim, que veio da capoeira, a sua experiência da capoeira ajudou no seu trabalho ali mais tarde. E mais tarde o senhor fez uma formação. Porque o que eu vejo muito hoje é que o pessoal treina capoeira durante 20, 25 anos, 30 anos, aí faz um curso, né? Não estou dizendo que não é importante, mas faz um curso, aí a partir daquele curso, que 4 anos, 5 anos, aí o cara agora é doutor fulano de tal. Não fala mais de capoeira. Não fala mais da capoeira, esquece aqueles 25 anos de experiência. Só que ele não sabe que
foi a capoeira que deu isso a ele, porque se ele não tivesse treinado capoeira, talvez ele não tivesse essa vontade de fazer esse curso acadêmico. Aqui em Campina Grande mesmo, fui assistir uma live de um cara daqui da capoeira que já treina há muito tempo. Ele não era uma live de capoeira, não. Era uma live de outra coisa. Só que aí a pessoa perguntou, se apresenta. Ele disse, ó, eu sou fulano de tal, sou educador físico, um exemplo, né? Tá. Eu disse, "Oxi, o cara não vai dizer que é professor de capoeira, não? Não falou, né? Esqueceu, 20 e poucos anos, que o cara é antigo. O outro se candidatou agora a vereador, aí na propaganda política dele, na propaganda eleitoral dele, ele nem fala de capoeira lá longe, nem sonha. Aí, quer dizer, o cara negou a capoeira e quer que a capoeira volte nele, né? Não pode. Então, acho que a gente não pode esquecer esse, esse, esse vínculo, essa raiz que a gente tem lá atrás, né? Aí o senhor falou aí, tocou, eu achei massa, porque o senhor não esqueceu. Disse, não, primeiro eu fui capoeira, depois a minha experiência, né? Parabéns aí pela essa questão de não esquecer, né? O que a gente é. Verdade. Mestre, para complementar isso, Cícero, mais uma vez o que o mestre está falando, assim, sabe, eu percebo que tem gente que passa 30 anos na capoeira, mas não aprendeu nada, sabe? Porque o mais importante que você aprende na capoeira é a vivência, né? É o conteúdo. Então, assim, quando o cara vai se apresentar numa live, eu mesmo ouvi falar agora, eu tenho orgulho de dizer que me formei primeiro, minha primeira formação foi na capoeira, né? Então, assim, a minha maior experiência foi com a capoeira. A capoeira me ensinou muita coisa. Até porque o ser humano, ele aprende até com o erro dos outros. E eu aprendi muito com o erro de muita gente. Então, assim, quando o cara nega a sua profissão, né? O cara desse, ele não merece o respeito que a capoeira pode lhe dar, né? Além disso, e além de outras questões aí, né? Porque como é que eu vou pedir ao capoeirista para votar em mim se eu não represento a capoeira? Fica difícil. Mas vamos lá. É verdade, né? É importante. Assim, essas lives, né? Essas aulas, esses bate-papo, o papo capoeira, né? É importante ter para divulgar mais o nome da capoeira, né? O nome em si, a arte, né? A cultura, né? É importante também que os capoeiristas, cara, né? Falando em relação ao que o Neguinho está dizendo, questão de uma formação superior, que os capoeiristas ele têm também esse interesse de procurar esse conhecimento, né? Porque vai agregar um valor para a capoeira. Na faculdade mesmo, no curso de Educação Física, eu fui instrutor de uma disciplina, né, que tem lá, que é de lutas, que é uma disciplina que a gente paga essa cadeira lá, ela envolve todos os tipos de lutas e a capoeira é obrigatória ter dentro dessa disciplina. E o que eu presenciei, que as pessoas não têm a capacitação, né, os profissionais lá, o que no caso tem mestrado ou doutorado na área de educação física, não tem a capacitação para ministrar a capoeira, que é importante, né? A lei 10.000, né? 369, né? Ela faz com que tenha em todos esses ambientes, né? Tanto municipal, como estadual, como federal. E as pessoas não estão preparadas. Aí as pessoas, né, os capoeiristas em si, perdem essas oportunidades porque às vezes também não se prepara. E é importante uma formação, você entender, né, como funciona o seu corpo, né, entender como funciona a sua mente, né, entender como você vai desenvolver uma metodologia de trabalho, isso é importante. E mais importante ainda é não esquecer a sua raiz, né? Eu mesmo, o meu sonho era ser um educador físico, né? Isso no início da minha vida. Tive a oportunidade de conhecer a capoeira, me apaixonei pela capoeira por causa dos movimentos que a capoeira promove, né? Por causa dessa diversidade e fui me apaixonando cada vez mais. E assim, o meu objetivo é defender a bandeira da capoeira, né? É ajudar também os capoeiristas, né? Em questão de entender mais o corpo humano, de entender os movimentos, a fisiologia, né? Isso é importante. Aí, por isso que eu entrei cada vez mais e estou
procurando estudar, procurando mais conhecimento para desenvolver a capoeira e para me desenvolver como ser humano. Fiz o curso de pedagogia, né? Que é muito bom mesmo, porque você que trabalha com criança e adolescente, você ou dando aula de capoeira, ou numa sala de aula, ou não, você vai entender mais como funciona o desenvolvimento de uma criança, né? E vai lhe auxiliar, lhe ajudar a desenvolver. Eu tive essa necessidade, né, quando eu estava dando aula de capoeira e comecei a estudar pedagogia, né? O incentivo também do grupo que eu faço parte, do mestre que sempre me orientou a estudar. Por isso que isso é importante, né? E assim, aí eu queria perguntar para você, Neguinho, os seus projetos para o futuro, né? Depois dessa pandemia, o que você pretende fazer, quais os eventos que você vai fazer, né? Qual o tipo de projeto social que você hoje tem em mente, quando passar essa pandemia, você vai realizar? Beleza. Eu pretendo continuar o meu projeto, né, que já existe, só que eu quero melhorar, ampliar, quero tentar ampliar, quero tentar fazer com que eu atraia famílias para dentro da capoeira, para que a família conheça o trabalho, né? Através do aluno, eu quero abranger o meu projeto para as famílias, para pessoas de idade, pessoas idosas, né? Eu tenho essa vontade de fazer esse projeto no Jeremias que abranja mais pessoas. Não que tenha aquele vínculo de continuar a capoeira, mas que eu ajude, de certa forma, as famílias, né? Então, eu tenho em mente esse projeto. Eu tenho em mente também um projeto de procurar outros lugares também, porque como eu tenho 6 alunos formados, professor de capoeira, eu tenho 6 instrutores, e assim, hoje eu me sinto só, porque só eu dou aula, tá entendendo? Assim, em projeto social, fora o projeto de capoeira nas escolas. Mas só o meu trabalho hoje só se limita a mim, né? Então, eu com tanta pessoa formada, e ninguém tem esse interesse da aula, né? Porque o mestre Zé sabe que antigamente a gente treinava capoeira, mas a gente já tinha ânsia de dar aula, né? Dar aula, queria ser igual o professor da gente, ao mestre. Eu mesmo era assim. E hoje em dia as pessoas, os alunos que estão chegando, não têm mais interesse. Então, assim, eu pretendo formar mais meus alunos nessa questão de querer dar aula, para o trabalho, dar continuidade ao meu trabalho, né? Levar para outros lugares. Então, assim, esse projeto eu quero desenvolver para tentar botar em outros bairros, em outras cidades, para que os alunos tenham essa vontade de dar aula e dar continuidade a esse trabalho que a gente faz. E de projeto, eu tenho isso e tem outras coisas em mente também de tentar fazer, não só com a capoeira, mas ajudar o bairro do Jeremias em questão de trazer outros cursos para dentro do bairro, né? Outros cursos profissionais, como o mestre Zé Taí, ele vai até poder me ajudar muito nisso. Trazer outros cursos culturais, outras culturas para dentro do bairro, que a gente... hoje eu tava nessa política agora, alguns políticos me procuraram e eu não queria muito me envolver, mas eu disse, rapaz, o único projeto social que tem dentro do bairro do Jeremias, aqui nessa região todinha, é a capoeira. Um único, certo? Pois é. Então, assim, eu pretendo tentar incentivar até outros projetos a trazer para o bairro, passar do Jeremias, para a feirinha de Jeremias, para o clube de mães, justamente para a gente tentar ocupar o máximo de jovem possível, né? Para a gente tentar resgatar o máximo de jovem possível através de outros projetos. Então, eu tenho mentalidade disso para depois dessa pandemia, eu tentar fazer isso tudo agora no ano 2000, tentar ajudar o máximo a minha comunidade. Muito bom, Neguinho. Mestre Herculano, em relação ao senhor e o grupo do Capoeira, o que o senhor pretende, após essa pandemia, né, realizar de ações, né? Quais os projetos que o senhor vai querer desenvolver? Cícero, só fazendo uma correçãozinha aqui, rapidinho. Você falou a lei 10.000,
339, é a Lei 10.639, é a lei da 639. obrigatoriedade que estabelece ensino de história e de cultura afro-brasileira nas nossas escolas, né? Só para corrigir, porque às vezes, se a gente não fizer essa correção, né, o mestre Neguinho, aí vem Mas algumas tá críticas. certo mesmo, mestre. Tá certo. Então, assim, Cícero, pós-pandemia, eu já penso, né, a gente tem algumas cidades aí que já fizeram contato comigo, né, com algumas cidades para a gente levar o projeto de capoeira para lá, né. Não tem a participação lá da Alpargatas, aí não tem nem como levar o projeto como um todo, a capoeira nas escolas, né, porque se tivesse, a gente faria esse contato junto com o mestre pequeno, mas aí são cidades que não têm o trabalho do Instituto Alpargatas. Mas a gente pode fazer essa tentativa lá nessas cidades. Tem umas 2 cidades que a gente vai organizar, tentar organizar isso aí. E, Cícero, eu vou assim, vou começar a dar uma estudada para concurso público, que é importante para a nossa vida, né? Porque a gente precisa estar, o mestre Neguinho sabe muito bem que a gente precisa estar organizado com relação à nossa vida financeira, porque numa pandemia dessa, quem estava dando só aula de capoeira nas escolas e quem só estava vivendo disso aí, foi ruim, né? Para todas as outras categorias, né, que trabalharam, que não tiveram que tiveram suas rendas interrompidas. Então, mas eu já estou devagarinho, né? Não estou me expondo muito, que a gente não pode se expor muito, mas aí já estou fazendo atividade com os meninos lá na ONG, na terça-feira. Em Galanta a gente não retornou ainda, nem os meninos retornarem em nenhum espaço, porque eu estou respeitando, a gente fez uma live, a live com o mestre pequeno, com o mestre Neguinho também, com todo o grupo, e eu, depois da live, eu fiz uma reunião com os meninos, e democraticamente, alguns professores decidiram ainda ficar em casa no isolamento, então estou respeitando. Lembrando que eu disse o seguinte, olha, às vezes o cara diz que está em casa no isolamento, mas no distanciamento social, mas não está, né? Está no meio do povo, em outros lugares que pode se contaminar. Né? Que hoje é importante a gente seguir as orientações das autoridades sanitárias, que é usar álcool em gel, que é usar máscara sempre que sair. E as nossas oficinas lá na ONG, eu estou fazendo isso. Os alunos que estão vindo, e aí não passa de 10 alunos por cada aula, eles estão usando máscara, fazendo distanciamento, usando álcool em gel, sempre fazendo essa parada para fazer essa higienização. Mas pós-pandemia a gente vai estar aí lutando, vai buscando fortalecer os trabalhos, buscando alcançar novos horizontes, né? O mestre Neguinho aí, ele pode contar comigo, mestre, aí na sua comunidade, no bairro de Jeremias, até porque a minha infância também foi aí no Jeremias, gosto muito desse bairro, seja para a gente trabalhar, seja para fazer eu fiz um curso lá no Ingá de motivação e produtividade, a gente pode levar esse curso para aí, eu fui oficineiro desse curso, de produção e produtividade, até porque é um curso que ele trabalha muito a autoestima do cidadão, né, da cidadã, e aí é importante até para os encaminhamentos do primeiro emprego, e aí eu estou à disposição também para isso aí, certo? Muito bom mesmo. Assim, mestre, igual o senhor estava dizendo, né, em relação à lei, né, eu terminei trocando os números, mas assim, é importante a gente também ocupar esses outros espaços, igual a universidade e a faculdade. Aqui em Campina, como é um polo educacional, né, uma cidade que tem um índice de estudante enorme, universitário, e em cidades do nosso estado e até de outros estados circunvizinhos, é importante a gente ocupar esse espaço. E o que eu presenciei, né, nessa minha caminhada, que os professores, nos casos os doutores das faculdades, da universidade, não estão preparados para lecionar
Digo isso porque eu vi realmente e presenciei experiência mesmo, não estão preparados para lecionar a questão da cultura afro, né? A questão da história, a questão da capoeira, né? São os caras que eles utilizam os estudantes do curso de educação física que tem essa vivência com a capoeira para ajudar eles, né? Ou seja, para ser instrutor de um determinado período de tempo e termina lecionando, dando aula dentro dessas faculdades, né? E eu vejo assim, os capoeiristas têm que se preparar mais, assim, estudar, procurar entrar também nesses espaços. Ô, Assim, é um Cícero, ponto de vista que eu Cícero, tenho, né? só para interromper um pouquinho a sua fala com relação ao curso de educação física, eu acho que as universidades, inclusive privadas e as públicas também, elas deveriam contratar um mestre de capoeira para lecionar a aula lá de capoeira para o curso. Por que eu estou dizendo isso? Porque as experiências das universidades, né, elas são tiradas de onde? Do dia a dia. Né? A equipe, por exemplo, a equipe da universidade vai lá para o campo para aprender com o homem do campo como lidar com aquela situação do campo, né, com, com suas terras, com seus plantios, e depois leva para dentro da universidade, que eu acho isso errado. Por que não traz um cara de lá e valoriza esse cara, para esse cara estar trabalhando lá dentro da universidade? Como mestre, porque qualquer mestre de capoeira aqui de Campina Grande que seja, que tenha trabalho realizado, pode ir numa universidade dessa e passar suas experiências, porque eu acho que a experiência, a gente passa, mestre Neguinho, eu não sei quanto tempo mestre Neguinho tem, mas, poxa, eu tenho 30 anos já na prática da capoeira, é uma vida. Né? E na universidade o cara passa 4 anos. Então, assim, a universidade, ela peca muito, é uma crítica construtiva que eu estou dizendo, ela peca muito com relação a isso, né? Porque ela poderia mesmo, tem aqui que aprendendo mestre Sabiá, tem mestre pequeno, tem contramestre no seco, tem Neguinho, mestre no seco, tem mestre cabeça, então, e outros contramestres. A própria universidade poderia fazer isso. Agora, pelo fato de a universidade achar que tem que ser o cara, um nível superior, porque a universidade, quando a primeira vez que eu cheguei na universidade, eu até fiquei assim, eu digo, caramba, o cara vem para cá para aprender, e quando chega aqui, o cara diz, olha, agora você é nível superior, como se você fosse melhor do que todo mundo, e nós não somos melhores do que ninguém. Nós, o que a gente deve entender é que a experiência minha, ela vai passar para outro, e o outro vai passando para mim a experiência dele, e aí vice-versa, e aí a gente vai crescendo nesse universo tão rico de experiência. Essa é a minha fala que eu deixo. Agora você pode continuar. Eu concordo Aí, plenamente. né, licença, Cícero. A minha esposa, ela tá no quarto período, tá terminando agora o quarto período de educação, na educação física lá na SAL, né? E ela sempre faz os trabalhos dela, aulas práticas, essas coisas, em cima da capoeira, né? Porque ela é capoeirista também, né? E a aceitação é lá embaixo, porque quando fala de capoeira, existe aquela discriminação, aquele preconceito, né? Que a capoeira é nada. Então, assim, certo dia eu cheguei para pegar ela, ela tava, aí ela falou para o pessoal, ó, meu esposo já dá aula há quase 20 anos. Aí perguntar de que ela? De capoeira, acaba dando nem moral, tá entendendo? Então, assim, é como se está falando. O capoeirista, ele tem que ocupar esses lugares, mas saber ocupar, né? Porque alguns capoeiristas chegam nos cantos, fica ali, às vezes o cara tá falando da capoeira e o cara não sabe defender, não fala nada, então assim, vai ficar sempre esse preconceito porque o próprio capoeirista não defende a sua arte, né? Mas Mas, é só para mestre, complementar a fala do mas veja só, quem foi que chegou nas escolas, né? Porque a escola é um centro educacional. Quem chegou nas escolas e quem transformou tantas vidas, né? E quem melhorou porque antigamente havia uma evasão escolar muito grande em Campina Grande. Depois do projeto que aprendeu na escola, isso mudou. E cadê os intelectuais que não fizeram isso? Chegou os pobrezinhos da capoeira e fizeram a coisa acontecer, né? Então, isso é um tapa na cara de quem acha que é superior. Nós não somos superiores a ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos uma experiência de vida e passamos para os outros, e os outros
passam as deles para nós, e aí vamos crescendo nesse universo tão grande. Verdade. O senhor tem razão, mestre, nas suas palavras, Herculano. E Neguinho também, né? Tem razão, mas assim, o que eu estava dizendo é que se a gente, como capoeirista, não tentar entender aquele contexto, né, naquele espaço, e para a gente tentar ocupar aquele espaço e quebrar essa discriminação e preconceito deles, a gente não vai conseguir entrar nesses espaços, né? Mesmo assim, a faculdade não vai, né, a universidade não vai contratar o capoeirista em si para dar aula ou para ser um suporte para aquele professor que está ali, né, lecionando, ou aquele doutor do curso. Ou seja, a gente está perdendo esses espaços, né? Está perdendo. Porque, assim, se a gente procurar entender também o outro lado do próximo, o lado deles, a gente vai ver que tem muitas coisas como a gente, como capoeirista, a gente faz que não é legal, que não está certo, né? Estou dizendo questão de exercício físico, né? Aí por isso que existe essas rivalidades, esses conflitos. Por isso que a gente tem que procurar cada vez mais se Mas, qualificar, Cícero, estudar. mas veja só, quantos alunos a gente ensinou, a gente nunca aleijou ninguém. Às vezes os caras saem aleijados Eu da entendo, academia, né? Eu já vi muitos eu, amigos meus eu saindo aleijados da entendo, academia, eu entendo saindo o que o aleijado senhor da está academia, só para dizendo, né? concluir, sai aleijado da academia e, além de sair aleijado da academia, toma medicações orientadas por profissionais. Então, assim, eu digo o seguinte, eles precisam da nossa experiência e nós estamos aqui. Agora, para eu ir numa universidade, né, passar a minha experiência sem que a universidade não me valorize, então, para mim, não dá certo. Né? Não dá certo. É, Eu digo, isso é uma opinião minha, porque em alguns estados do Brasil, como o Rio de Janeiro, já se contratou mestre de capoeira para dar aula na universidade. E nos países de primeiro mundo, isso acontece. Só não acontece em Campina Grande, porque Campina Grande ainda é uma cidade, claro, é uma cidade universitária, mas muito atrasada ainda, porque a universidade, o cara que está na universidade, Cícero, ele é um pesquisador. E o pesquisador, ele não precisava nem estar, quando o cara falasse em capoeira, porque quem não conhece a capoeira, quem não era, todo mundo do Brasil era para conhecer a capoeira, desculpa, no Brasil todo mundo era para conhecer a capoeira, porque é uma luta, uma dança, uma arte que surge no Brasil com um processo muito bonito, que foi na época dos escravos. Né? Então, assim, para a gente não alongar muito na história, acho que a gente precisa fazer o que você está fazendo mesmo, nessa live, convidando os mestres. Eu acho que semana que vem você poderia convidar mestre Pequeno, poderia convidar mestre Marrudo, mestre Sabiá, vários outros mestres, e aí a gente também está à disposição, eu estou à disposição para participar, acho que o mestre Neguinho também está à disposição para a gente estar participando e dialogando. Sempre. E enriquecer, como você mesmo disse, enriquecer esse conteúdo que é o que a gente mais quer, que é a capoeira. O senhor tem mais do que razão, o senhor concorda também com o senhor. Inclusive, essa live, né, vai ter continuidade, vai vir outros momentos, né, não só com o mestre, mas com o professor do grupo, né, para falar sobre o seu trabalho, né, sobre o que vem desenvolvendo, né, as suas conquistas. E não só do grupo do Capoeira, que é o grupo que eu faço parte, mas a capoeira em geral, né? A capoeira ela não tem bandeira, a capoeira é universal e a gente tem que ter amizade com todos, né? E infelizmente ainda tem pessoas que não têm esse pensamento, né? Mas isso aí a gente deixa para lá. E eu queria assim agradecer ao senhor, mestre, o Herculano, por sua fala, né? O mestre Neguinho, e queria pedir que vocês fizessem as considerações finais para a gente terminar, que a live é de 1 hora, a gente já vai mais de 1 hora já de live. Fica à vontade, mestre. Eu quero agradecer a você, Cícero, agradecer ao mestre Neguinho por ter vindo participar dessa live. E assim, eu quero dizer que foi uma live muito produtiva, né? Porque, assim, várias outras lives que eu estou vendo por aí, o pessoal canta,
pessoal toca, que também é massa, mas que a gente precisa estar dialogando muito mais também, né? A gente precisa estar passando a nossas experiências do nosso dia a dia, do que já passou, da nossa história, né? Então, assim, eu quero agradecer mesmo de coração e dizer que estou à disposição para outros momentos. E a gente está trabalhando esses temas que é importante. A capoeira, ela como você falou, é universal. A gente pode trabalhar muita coisa, pode trabalhar uma história mais profunda, pode trabalhar a própria história do Brasil com o contexto capoeirístico, e aí a gente vai se aprofundando e vai aprendendo e vai passando o que a gente sabe. Só isso, obrigado. Valeu, mestre. Agradecer, né? Agradecer a Deus, né, pela oportunidade sempre, que a gente está sempre falando da nossa capoeira, um pouco da nossa vida, e que sempre vai ter uma pessoa que a gente toca, né, com essas lives, eu acho, né? Sempre alguém que vai assistir agora ou depois, que vai ajudar essas pessoas. Isso é importantíssimo. E, assim, queria agradecer, Cícero, a você pela oportunidade, obrigado. Foi, como o mestre falou, foi produtivo, né? Uma live bem produtiva. E eu queria deixar uma mensagem assim para as pessoas, né, saberem e tomar consciência que a pandemia ainda não acabou. Eu estou morrendo de saudade da questão da capoeira, da roda, de dar aula, mas também, por outro lado, eu tenho certeza que ainda não está no momento, né? Porque a capoeira, ela é muito contato, né? Uma roda de capoeira sem o contato. Eu não consigo fazer atividade nenhuma com aquelas máscaras, então é melhor ficar em casa, certo? E a gente está com risco da gente levar esse vírus para outras pessoas, para nossas famílias, nossas mães. Eu queria pedir às pessoas, aos meus alunos, se virem depois, vamos aguentar mais um pouquinho, que a solução está chegando, né? A solução está chegando. E a gente vai poder se abraçar, jogar capoeira, fazer tudo, nossa vida, voltar à nossa vida normal. Então, assim, agradecer, que tenham uma boa noite. E obrigado, estou sempre à disposição aí, se precisar, estamos por aqui, viu? Tá certo, Neguinho. Assim, eu tenho a agradecer a você, né, Neguinho, que assim, é um parceiro lá na escola, sempre tá dando esse suporte, tanto com a capoeira e em relação também a outras coisas, né, questão de amizade e tudo mais. E assim, para mim é muito gratificante conversar assim, ou por live ou pessoalmente com você em relação sobre a capoeira e sobre a vida. Eu quem agradeço a você por você ter aceito o convite e assim, muito obrigado mesmo e a gente tá junto para até o que vier. Quero agradecer também ao mestre Herculano, que é o meu orientador, né, na capoeira. No grupo, ele é o mestre do grupo, coordenador do grupo do capoeira, que eu faço parte. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de relatar um pouco da sua história, né? Que é vasta. A sua história em relação ao ser humano, pessoa, tem que ser passada, né? Essas histórias têm que ser vividas e tem que ser transmitida para as novas gerações que vêm aí para ver e tirar um pouco de conhecimento para si, né? Para ter uma vida melhor. É, verdade. Então, Cícero, o mestre Neguinho falou aí, eu preciso falar aqui também. Dizer às pessoas que tenham paciência, que a vacina está chegando aí e que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, mas que se for sair, use máscara, use álcool em gel. Eu estou fazendo atividade lá, mas a gente não está tendo, está fazendo atividade apenas porque a atividade física ela está ajudando, mas a gente não está colocando a mão no chão, e é muito difícil o mestre jogar capoeira sem colocar a mão no chão. Porque o chão é onde está o vírus, onde está espalhado por aí também, né? Mas aí a gente está fazendo uma coisa bem, bem bacana para com responsabilidade, né, passar esse processo todo aí. Então, valeu, uma boa noite aí a todos. Aí. Boa noite. Valeu, mestre.
Valeu, Cícero. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Boa tarde. Cadê?